Eu vou falar hoje sobre alguns pilares para o crescimento da nossa fé. Amém? Você crê? Você tem fé? Tem fé mesmo? Vamos crescer um pouco mais? Amém? Queridos, eu sei que nós falamos muito sobre fé aqui na igreja. Mas é segurança para nós falar as mesmas coisas, amém? E nós precisamos avançar dia após dia sobre fé. Nós precisamos crescer em fé. Todos os dias, circunstâncias, elas vêm para nos demover da nossa fé. Todos os dias, sussurros do inimigo, sussurros, ventos contrários, nevoeiros, eles vêm para demover do nosso lugar. Eles sopram contra nós. E se nós não crermos, se nós não aprendermos o que é fé, não aprendermos sobre fé, não crescermos em nossa fé, aquela fé que já foi depositada em nosso coração pelo Espírito de Deus quando nascemos de novo. Quando esses ventos chegarem, nós não vamos estar firmes, alicerçados, e talvez alguns de nós possam esmorecer. Mas quando nós investimos tempo, quando nós aprofundamos, quando nós crescemos, quando nós buscamos crescer e avançar sobre o crescimento, praticar sobre esse conhecimento de fé, então os ventos podem bater, as águas elas podem bater, mas nós não vamos ser abalados, amém? Depois de tudo, nós vamos permanecer inabaláveis, amém? Porque a fé do tipo de Deus, consolidada, arraigada no nosso espírito, ela vai nos fortalecer, ela vai nos manter no lugar que é nosso, na nossa posição de filhos e filhas de Deus. Amém? E nada vai nos tirar desse lugar. Eu queria que você abrisse 1 carta de Timóteo. E nós vamos começar a ler um versículo que a gente lê muito aqui na igreja. Mas nós temos a nossa mente renovada. E a palavra, ela é um livro de revelação progressiva, amém? E ela sempre nos ensina coisas novas, amém? 1 carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 2. E ele diz ali, Paulo diz a Timóteo: combata o bom combate da fé. Tome posse. Você pode dizer, tome posse. Ih, eu não vi convicção. Tome posse. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Preste atenção, queridos, que aqui Paulo está instruindo a Timóteo, e ele diz: meu filho, combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. É sua, já te foi dada. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e você já fez uma boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém, queridos? Então eu quero falar nessa noite esses pilares para crescimento da nossa fé. Queridos, nós sempre falamos aqui que a batalha do crente, a luta de hoje, queridos, é o bom combate da fé, é permanecer em fé. A luta do cristão hoje não é sair brigando com o diabo, pegar a Bíblia na mão e sair batendo na cabeça dos endemoniados. Não é isso. Hoje a luta do cristão é o bom combate da fé. Amém, queridos? Tiago capítulo 4, 7 diz que nós devemos nos submeter a Deus. Submeter a Deus e resistir ao diabo. Só isso. Não diz que nós temos que correr atrás do diabo. Não diz que nós temos que bater no diabo. Não diz que nós temos que pegar uma espada e lutar com o diabo. Diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 7, que nós devemos simplesmente resisti-lo. Resisti-lo. É uma posição, amém, queridos? Romanos 12, 3 diz que o crente, ele recebeu uma medida de fé.
Quando nós nascemos de novo, aquele dia que você entrou na igreja pela primeira vez na vida e você viu um convite para que você convidasse a Jesus para fazer parte da sua vida. E que você disse: sim, Jesus, eu quero que você entre na minha vida, que você faça parte, que você seja o meu Senhor, o meu Salvador. Faça parte, me ajuda a andar em santidade. Eu quero ser um representante teu. Nesse dia, a Bíblia diz que uma medida de fé, uma fé do tipo de Deus, ela foi derramada, depositada em nosso espírito. Nesse momento, uma medida, uma semente, nós recebemos. Não é uma fé qualquer, não é um sentimento mental. Muitas pessoas, elas creem, muitas pessoas, elas dizem: eu creio, eu tenho fé. Satanás, ele também crê. Outras seitas creem muitas vezes também, mas depende no quê? Mas nesse momento, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, nesse momento, uma medida de fé do tipo de Deus, ela foi derramada no nosso coração. E essa fé, ela vai permear nossas atitudes. Essa fé, ela vai nos avançar, nos alavancar. Ela vai fazer com que a gente saiba e precisa saber tudo a nosso respeito no Pai. Amém, queridos? Aí talvez alguns de vocês podem dizer: mas eu acho que eu não tenho mais fé. Eu cheguei aqui na igreja, eu já nem creio mais nada. Eu cheguei desiludido, eu acho que a minha fé está fraca. Então, queridos, se você acha que não tem fé, ou a sua fé, você não tem fé, talvez, queridos, tem duas situações só que pode estar acontecendo. Talvez é porque você não tem desenvolvido a sua fé, ou talvez porque você não tem liberado a sua fé da forma correta. Ah, mas existe isso? Eu preciso, então, desenvolver a fé que eu recebi? Sim, precisamos desenvolver a fé. Precisamos a cada dia desenvolver a fé em Deus. Nós temos todas as habilidades, tudo aquilo que nós precisamos para desenvolvimento da nossa fé está dentro de nós. Ou talvez você tenha a fé, mas você não está sabendo como liberar, ou não tem liberado ela da forma correta, amém? E quando isso acontece, nós podemos dizer que a fé pode parecer fraca, mas quando nós dizemos: eu estou com uma fé fraca, nós temos que correr para a palavra e buscar conhecimento, amém, queridos? Conhecimento e prática dessa palavra, amém, queridos? Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Essa é a única maneira, queridos, de aumentar a nossa fé, de fazer com que a nossa fé, ela seja desenvolvida, é pela palavra de Deus. Ah, mas se eu orar, se eu jejuar, se eu pedir mais fé, queridos, a Bíblia se explica pela própria Bíblia. E ela diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você pode jejuar, vai ser bom. Você vai matar os desejos da sua carne. Você vai fazer com que a sua carne fique em sujeição. Vai ser bom para o estudo da palavra. Você deve orar, sim. Você pode buscar o Senhor, mergulhar no Senhor em intimidade, comunhão com Ele. Mas ainda que lá Ele possa fortalecer a sua fé, mas vai ser através daquilo que você conhece da palavra de Deus. Se você, no seu momento de comunhão, você está orando de acordo com a palavra, se você orar aquilo que a palavra diz a seu respeito, se você estiver no seu secreto com Deus e você estiver dizendo: Senhor, coitado de mim, pobrezinho de mim, Senhor, eu estou sofrendo tanto, eu sou tão pecador, tão miserável. Esse tipo de oração, ela não agrada a Deus. Porque não é nada disso que Deus pensa ao seu respeito. Amém?
Então esse tipo de oração não vai edificar a sua fé. Esse tipo de oração vai te colocar no chão. Esse tipo de oração vai te colocar mais para baixo do que você entrou no teu quarto secreto. Agora, quando você entra no teu quarto secreto e você deixa os seus problemas para o lado de fora, as circunstâncias que estão pesando sobre você, você deixar elas para o lado de fora e você dizer: Pai, obrigada porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Pai, obrigada porque o teu Espírito habita em mim e eu posso fazer todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Pai, eu sei que o Senhor me ama e com preço alto o Senhor me justificou. E hoje eu vivo uma vida de forma justa perante o Senhor e eu te dou graças por isso. Esse é o tipo de oração que o Senhor vai ouvir. E Ele vai estar aberto para você falar para Ele: Senhor, eu tenho esse projeto, viu? Depois que você diz aquilo que você é, o Senhor vai pedir para você: filho, o que é que você veio fazer aqui? Depois de me adorar, depois de fortalecer aquilo que eu fiz, eu entendi você. Você está aqui, estamos com um caminho livre. Fala para mim o que você precisa. Então você pode dizer para Ele. Então você vai ser ouvida. Amém, queridos? Se você orar pedindo fé, a fé não vai vir. Você diz: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Queridos, não vai vir fé. Algumas pessoas dizem: não ore pedindo fé, por favor. Porque se você pedir fé, tribulação vai ser acrescentada. Provação vai ser acrescentada. Para que você seja provado e a sua fé aumente. Aonde que a Bíblia diz isso? Em lugar nenhum. Eu já li muitas e muitas vezes, eu não consegui achar isso na palavra. A palavra, na verdade, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E eu ainda acrescentaria colocaria pela prática da palavra de Deus. Amém, queridos? A fé é assim que chega no nosso coração, amém? Se nós ouvirmos, estudarmos, meditarmos, praticarmos, fé chegará, amém? E você estará pronto. Lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 6 ao 4, Jesus ele estava ensinando os discípulos dele a respeito de perdoar aqueles 7 vezes ao dia, né? E Jesus ensinava ali, alguns deles perguntou: Pai, quantas vezes eu devo perdoar os meus inimigos, aqueles que me fazem mal? E aí Jesus disse 7 vezes 7. E aí eles disseram: Jesus, aumenta-nos a fé. E olha o que Jesus respondeu para eles. Jesus disse para eles: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer à amoreira: arranque-se, plante-se no mar, ela lhes obedecerá. Aqui eu entendo, queridos, que Jesus estava falando de um tipo diferente de fé. Porque ele disse: se nós tivéssemos uma fezinha pequenininha, nós poderíamos dizer para um pé de amora, para se arrancar da onde ela estava plantada e se replantar no mar. E isso aconteceria. Então, com isso, Jesus ele está falando algo e nos chamando a atenção para algo poderoso que nós precisamos compreender. A palavra de Deus. Nós precisamos compreender as Escrituras. Amém, queridos? Então, nós temos que mergulhar e compreender o que é a fé. E nós vamos ver agora, queridos, que se você não conhece a palavra de Deus, esse é um obstáculo da fé. Se você não conhece, se você não medita, se você não investe tempo na palavra de Deus, isso é um obstáculo, é um empecilho para o crescimento da sua fé. Então nós vamos ver um pilar para a compreensão
da fé, um pilar para compreender fé. Amém, queridos? Um pilar para o crescimento da tua fé. Então, esse primeiro pilar para o crescimento da tua fé é a compreensão do que significa ser uma nova criatura. Eu sempre falo aqui, o que é ser uma nova criatura, né? 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, queridos, o que é ser uma nova criatura? Nós precisamos compreender, parece um beabá. Você pode estar, alguns de vocês, meu Deus, mas ela está falando sobre isso nessa noite. Sim, estou. Eu não tenho medo de falar sobre isso quantas vezes for necessário. Queridos, nós precisamos entender e compreender esses pilares. É assim que nós vamos crescer na nossa fé. Amém, queridos? Então, o que é ser uma nova criatura? Ser uma nova criatura, queridos, não é simplesmente só ter os pecados perdoados. Algumas pessoas dizem, eu sou uma nova criatura e agora nos meus pecados todos estão perdoados. Sim, também. Mas não é só ter os nossos pecados perdoados, mas também é ter autoridade sobre serpentes e escorpiões, sabendo que também, sobre toda a obra do mal, e também sabendo que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Lá em Lucas, eu quero que você abra o livro de Lucas e nós vamos ler um texto lá no capítulo 10. Abra comigo Lucas capítulo 10. Aleluia. Você pensou que eu ia profetizar hoje, né? Aleluia. Alguns disseram, eu só profetizo quando o Senhor diz para fazer isso, amém? O espírito de profecia não veio hoje. Ou veio? O que é essa palavra? Ele não está falando? Você quer profecia melhor do que essa? Ele está aqui, queridos, amém? Oh, glória. Oh, glória. Lucas capítulo 10, o versículo 18 ao 20. Vamos ler lá. E Jesus envia os 70, e aí 2 deles voltam, 70 discípulos, e eles fizeram muitas coisas, e eles voltam apavorados, né, dizendo que até os demônios se submeteram a eles. E aí Jesus respondeu a eles: eu vi Satanás do céu como um relâmpago, caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei, agora ele se reporta os apóstolos, aos seus discípulos, e ele diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo, você pode dizer sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se não só porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então queridos, esse é um pilar, esse é uma compreensão do que é ser nova criatura. Você precisa compreender que ser nova criatura não é só ter os pecados apagados, mas é ter o nome escrito no livro da vida. E de lambuja, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano nos causará. Amém? Queridos, sublinhe na sua palavra quando a Bíblia diz sobre todo o poder do inimigo. A Bíblia, Jesus não disse que nós teríamos, Ele nos deu autoridade no nome dEle para pisar cobras e escorpiões e sobre algum poder do inimigo. Ele disse sobre todo o poder do inimigo.
E ele diz mais ainda, ele diz, e nada. Você pode dizer nada? O meu marido sempre diz, né, que nada no grego significa nada. Então, nada poderá nos causar dano. Não deixe a sua fé esmorecer quando o inimigo chegar com um sopro, dizendo, você não vai conseguir pagar suas contas esse mês. Você vai olhar para esse texto e você vai dizer, Deus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quem é o sopro do inimigo para vir querer mentir na minha cabeça que eu não vou conseguir, se ele diz que nele eu tudo posso? Se nele eu tenho todas as minhas necessidades supridas? Declare a palavra com fé. Declare a palavra com fé, sabendo que você é uma nova criatura em Deus. E esse é um pilar para o crescimento da sua fé, queridos. Amém? Ser uma nova criatura é também estar em Cristo. Você precisa saber que você está em Cristo. Você está dentro de Cristo. Amém, queridos? Efésios capítulo 1, versículo 6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você precisa saber que você é uma nova criatura e que você está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Esse é um crescimento da fé, é um pilar poderoso do crescimento da sua fé, sabendo que você é uma nova criatura e o que essa nova criatura te proporciona. Amém? Você está assentado. João 4:4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você precisa saber disso. Nova criatura é isso aí, queridos. Amém? É ter o nome escrito no livro da vida, é ter os pecados apagados, é estar em Cristo e é Jesus em você. Amém, queridos? É você nele e ele em nós. Amém? É poderoso pensar isso. É uma mente, isso é mente renovada. É você pensar que você não é um verme, que você não é um rejeitado, que você não é um pecador. Você está em Cristo e Cristo está em você. Amém, queridos? Isso é poderoso. E além de tudo, Ele nos concedeu autoridade. Você quer coisa maior do que isso? Você quer algo maior do que isso? Ter o próprio Deus habitando dentro de nós. Deus nos fazendo casa, morada. Queridos, casa não é hotel. Eu não sei se você sabe. Mas hotel, você reserva, ou você chega, você está num lugar estranho, você dorme uma noite ou duas, sei lá quantos dias você precisar, mas você sai de lá. Agora, casa não. Casa, você tem os seus pertences. As suas intimidades estão na sua casa. E Deus veio morar em você. Você é casa de Deus. Você é morada do Altíssimo. Amém, queridos? Um outro pilar para o crescimento da sua fé é compreender a justiça de Deus. Se você compreender quem você é em Cristo, que é ser uma nova criatura, e o que é ser justiça, a sua fé, ela vai sempre estar num nível top, que nem diz os jovens aqui. Queridos, você não é mais um pecador, eu falei aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes. Justificados pela fé. Você creu? Você crê?
Você foi justificado pela fé. Por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso pela fé dessa graça, desse presente de Deus. E Ele nos alicerça, nos deixa firmes. É isso que Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz. Amém, queridos? Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só, quem é esse? Adão. Se pela transgressão de um só, o homem Adão, lá em Gênesis, a morte reinou, a morte espiritual, amém, queridos? A morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus, receberam de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um homem, Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Amém, queridos? Olha que precioso esse versículo. Romanos 5,17. Se pela graça de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a grandiosa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Por que esse versículo é tão claro? Porque 2 Coríntios 5:21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Queridos, Deus nos justificou por meio de Jesus Cristo. Nós somos justiça de Deus. Se porventura nós deslizarmos em um pecado que você não premeditou, é um acidente, algo que você não estava, querendo fazer, mas você de repente derrapou, nós temos um advogado junto ao Pai. Porque você talvez ouça a palavra de justiça e diz: eu sou justo, eu não sou mais pecador, eu sou justo. E aí talvez o sopro do inimigo venha e diga: mas você pecou hoje de manhã. Mas você alterou a voz. Mas você falou o que não devia. mas você pisou na bola. Mas aí você pode declarar para você mesmo: mas eu tenho um advogado junto a mim. E lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, ele diz ali: meus filhinhos, olha que amor, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! E 1 de João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pronto, restaurados estamos à comunhão do Pai. Pronto, estamos outra vez prontos para acessar o coração do Pai. Se você se arrepende, se você se confessa, você pode crer pela fé que você já foi lavado pelo sangue de Cristo. E você pode se achegar confiadamente ao trono da graça. É da graça, você não precisa fazer nada além do que se arrepender e confessar. É de graça. É de graça, queridos. Já foi pago. Já foi feito. Ele quis nos tornar justos. Amém, queridos? Eu quero falar ainda de um outro pilar para o crescimento da nossa fé. Um outro pilar para o crescimento da nossa fé, nós precisamos compreender os direitos e os privilégios de usar o nome de Jesus. Nós precisamos saber que direitos nós temos, que privilégios nós temos de usar o nome dele. Muitas pessoas, elas oram e elas fazem a oração dela lá no final e elas dizem: Pai, eu já estou orando já
decora aqui, pai, obrigada, né? E vai, pede lá, pede um negócio, né? Pai, eu preciso de um emprego e eu tô já aqui diante de ti, eu tô tentando fazer uma oração errada, eu não consigo. Oh, Jesus, oh, glória a Deus, aleluia! E aí a pessoa diz assim, eu estou precisando de um trabalho e eu estou aqui para isso e muito obrigada. E sai dali. Não fala nem em nome de Jesus. E a palavra nos ensina que o nome de Jesus tem poder. Que é pelo nome dele que importa que nós somos salvos. Amém, queridos? Então, queridos, não há outro nome. Não há outro nome. É pelo nome de Jesus. E lá em João, capítulo 16, você pode abrir comigo. João, capítulo 16. Acho que eu estou que nem um panda aqui, né? 16, 23 e 24. Aleluia. Diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Queridos, o nome de Jesus, se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, em nome de Jesus, nós podemos crer, ter fé, que aquilo que nós pedirmos, de acordo com a palavra, Ele nos concederá. Então isso é saber o privilégio que nós temos, o direito de usarmos o nome de Jesus. Marcos 16, 17 diz que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, hão de acompanhar os que têm fé. Amém? Os sinais, esses que nós vamos ler o restante, diz assim, Marcos 16, 17, se você quiser acompanhar. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, aqueles que têm fé em meu nome, Jesus diz. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Oh, glória a Deus! Você tem noção do poder do nome de Jesus? É seu direito. É o privilégio usar o nome dele. Você já usa o nome dele quando você é chamado de cristão. Você sabia? Cristão. Um pequeno Cristo. Oh, glória! Todo crente tem e precisa saber que tem poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Então, quando você for orar, você vai orar: Pai, obrigada, porque tudo aquilo que eu oro, segundo a tua palavra, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Em o nome de Jesus, Pai, eu estou precisando de uma porta aberta de emprego. Pai, em nome de Jesus, eu estou precisando de ajuda com aquele meu filho que está desviado, ou aquela minha irmã que está divorciando. Pai, eu oro e peço para que o Senhor intervenha, que o Senhor envie anjos, que o teu Santo Espírito console ou convença eles do erro, em o nome de Jesus. Amém. Sabe o que significa amém? Diz: assim seja. Eu orei de acordo com a palavra e eu disse em o nome de Jesus. Eu declarei com autoridade, sabendo que eu orei no nome dele, e eu posso dizer então, assim seja. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Você está tão quietinho. Você está compreendendo? Você está recebendo a palavra? Aleluia. Nós vamos ver mais um pilar para o crescimento da nossa fé. E esse pilar para o crescimento da nossa fé, queridos, é agir com base, é agir
agir, é ter ações correspondentes à palavra, é agir com base na palavra, é conservar firme a nossa confissão de fé. Amém, queridos? Sabe lá em Hebreus capítulo 4, você pode abrir comigo, Hebreus capítulo 4, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Eita, a glória de Deus. Aleluia. Você chegou lá? Amém? Portanto, não, peraí. Eu estou aonde? Hebreus capítulo 4, 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Uma outra tradução diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Amém, queridos? Essa palavra confissão no grego, ela tem um significado bem interessante. E ela diz assim, dizer a mesma coisa. Diz assim, concordar, admitir com o que Deus diz a nosso respeito. Poderoso, né? Essa confissão é admitir, concordar com aquilo que Deus já disse a meu e a seu respeito. Amém? Porque tudo que Ele disse a nosso respeito já está escrito. Já está escrito, queridos. Nós só precisamos buscar, conhecer. E então nós vamos, como nós iniciamos aqui, e tomar posse. Amém, queridos? Daquilo que Deus já fez. Então essa confissão de fé é essa admissão, é concordar com aquilo que Deus diz. Isso agrada a Deus. Isso é o tipo de fé que agrada a Deus, queridos. Não você dizer, não, mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus, mas eu não posso. Não, eu creio em Deus, mas eu sou tão pequenininho. Não, eu creio em Deus, mas eu não dou conta. Não, eu creio em Deus, mas não vai dar certo. Esse tipo de fé não é o tipo de fé que agrada a Deus, porque ela não está em concordância com a palavra. Então esse é um pilar para o crescimento da nossa fé, um pilar fundamental para o crescimento da nossa fé. Falar e confessar as mesmas coisas que a palavra já disse a nosso respeito. Amém, queridos? A vida cristã, ela é chamada de confissão, lá em Hebreus 3, capítulo 1. E diz assim, por isso, santos irmãos, é interessante que o Novo Testamento, todinho, ele fala, santos irmãos, filhinhos, vós sois justos. Você não vê nada ali dizendo que você é pequeno, pobre, pecador. Você sempre ouve a palavra dizendo, filhinhos justos, sois justificados, geração eleita, sacerdócio real. É isso que a palavra fala a nosso respeito. E aqui Hebreus capítulo 1 ele diz, por isso santos irmãos, que participeis da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então esse vocação celestial o que é a vocação celestial? É aquilo que existe no céu. É aquilo que Paulo fala aos Efésios, que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então ele diz, por isso, santos irmãos, que vos participeis da vocação celestial. Santos irmãos que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele diz, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Amém? Romanos 10, versículo 10, a gente sempre diz: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Marcos 11, 23. Se disserdes a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que você diz, então será assim que será feito. Amém, queridos? Então é confessar aquilo que a palavra diz, confissão de acordo com a palavra, agir de acordo com a palavra, conservar firme a nossa confissão. A nossa fé, queridos, ela pode ser medida por aquilo que nós confessamos. E o que nós temos confessado nesses dias? A crise está pegando. Tá ruim a crise, o negócio tá feio o negócio, tá feio o negócio. Tá feio, então vai vir um tsunami aí. Tem uns terremotos aí para acontecer. Tá feio o negócio, tá feio o negócio. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Queridos, talvez essas profecias até venham mesmo. Talvez até esses terremotos, esses tsunamis até venham mesmo. Mas isso não pode nos demover da nossa posição de fé em Cristo Jesus. Só porque as coisas estão difíceis, eu não posso sair por aí falando, declarando essas coisas ruins. Lá vem a Rosângela de novo com essa confissão positiva. Queridos, a palavra, ela é positiva. Eu sinto muito se a palavra não diz que você não vale nada. Eu sinto muito se você gostaria de ouvir de Deus que você é um pobre pecador e ela não diz isso. Isso não é, a Bíblia não é confissão negativa. A Bíblia é confissão positiva. Eu não estou dizendo para você fazer confissão positiva de forma desequilibrada, como algumas pessoas consideram lá fora e fazem. Eu chamo a existência um relógio Rolex. Mas e o que eu vou fazer com o relógio Rolex? Caramba! Só se eu vender e mandar o dinheiro para a África. Eu confesso e tomo posse da minha BMW. Querido, se Deus te dá, se você tem condições, amém. Mas, queridos, traga à existência algo que produza mais. Você me entende? Você pode dar carona para o seu irmão com uma BMW ou um Uno. Você está me entendendo? Chame a existência a salvação dos seus familiares. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Está de acordo com a palavra, então confesse. Queridos, eu confessei por um ano inteiro a salvação da minha sogra e o marido dela. Eu coloquei na lista, eu fui por partes. Eu confessei a salvação da minha família. Quando os meus estavam salvos, eu disse, agora eu vou para a família do meu marido. E eu coloquei na lista e eu disse, Pai, obrigada, Senhor, porque a minha sogra é uma bênção. Obrigada, Senhor, porque ela vai ser salva. O Espírito de Deus vai habitar nela. Ela vai confessar com a boca, ela vai crer com o coração. Ela vai ser transformada. E eu fui declarando. E eu dizia lá no final da oração, em nome de Jesus, amém. E aí, queridos, depois de um ano, assim, aconteceu. Recebeu um convite. Ela foi para a igreja. O convite no final do culto aconteceu. Ela chorou. Eu quero. E ela é salva. Amém, queridos? Esse é o tipo de confissão positiva.
Amém, queridos? É conforme a palavra. Pai, obrigada, porque os meus filhos, eles são uma bênção. E eles estabelecerão nessa terra um reinado de justiça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Você não deve dizer, pai, eu não tenho pão amanhã. Pai, a gasolina para amanhã, não sei o que eu vou fazer, não tem dinheiro para gasolina. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que fazer. Não, você chama a existência. Você diz, pai, a tua palavra diz que todas as minhas necessidades, não diz futilidades, diz necessidade. Então, é necessidade o pão de cada dia. É necessidade o combustível ou a passagem de ônibus para você se transportar. É a necessidade. Então, tudo aquilo que é necessidade, você pode dizer, pai, obrigada, você agradece. A fé se alegra antes de ver. A fé fala antes de acontecer. Isso é fé. Você diz, pai, obrigada. Obrigada porque nada me falta. Obrigada porque as minhas contas todas estão pagas. Ai, é só dia 11, 13 hoje? 13 do mês, ela está falando que todas as contas já estão pagas. Mentira, meus carnês estão tudo lá na geladeira. Eu posso dizer em fé, pai, obrigada, porque as minhas contas estão pagas. Porque o Senhor sabe que nós precisamos pagar as contas, amém? E é de Deus os crentes pagar as contas. Crente não pode ficar devendo na praça. É de Deus você ser conhecido como justo. Deus já te fez justo. Mas ser reconhecido como alguém fiel. Você pode dizer, eu sou um cristão fiel. Você pode dizer, eu sou um cristão fiel. Eita, glória de Deus, queridos. Sabe que nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos saber o que nós temos direito. Os nossos privilégios estão aqui. Eu falei apenas de só quatro pilares para o crescimento da nossa fé. Só esses 4, para desenvolver a nossa fé de acordo com a palavra. Mas existem mais. Existem mais. Eu lembro que numa época da minha vida difícil, eu queria avançar de ciclo, avançar de nível. E eu cheguei naquele ponto e eu dizia, pai, eu não me vejo mais crescendo. Eu quero avançar, eu sei que tem mais. E tudo que eu precisava saber para esse tempo, agora eu sei, mas eu preciso de mais. Eu sei que tem mais. Pai, o que eu faço agora? E o Senhor me deu uma estratégia. E eu fui para a presença de Deus e eu comecei a orar. E eu disse, pai, quais são as áreas da minha vida pessoal, da minha alma, que eu preciso ainda ser moldada, transformada. Porque eu sei que a tua glória, ela só vai crescer e inundar o meu ser a partir do momento que eu der espaço. Mas, Senhor, se eu cheguei até esse nível e não tem mais, é porque algo tem um entulho aí. Então me mostra, Senhor, eu quero me esvaziar, eu quero mais. E aí ele foi mostrando algumas coisas, e eu fui para a palavra, e eu disse, agora como é que eu vou desentulhar esse negócio daqui? E eu fui para a palavra, e eu busquei alguns versículos chaves. E eu escrevi, e eu grudei, acho que já falei isso aqui, e eu grudei em algumas partes da minha casa. E eu comecei a confessar, e comecei a confessar, e comecei a confessar, e comecei a confessar aqueles versículos, e comecei a confessar aqueles versículos. E sabe de uma coisa, não poucos dias, eu comecei a me ver avançando, crescendo e recebendo novas revelações da parte de Deus. Eu comecei a aprender mais da parte de Deus. Poxa, mas eu li já o Novo Testamento 10 vezes, vou começar de novo? Começa. Vai valer a pena. Começa. Ai, mas eu li muitas vezes. Já estou enjoada do Novo Testamento. Posso ler o Velho? Se você não tem vitória em algumas áreas da sua vida, fica no Novo.
Fica no novo até você conseguir obter respostas das suas orações. Fica meditando no Novo Testamento, que é a tua realidade de vida, até que se manifestem a realidade daquilo que Deus já te fez. Aonde você diz, funciona, está funcionando, deu certo, já deu certo. Olha só, eu estou vivendo, eu estou recebendo. Amém, queridos? É poderoso crescer. Nós podemos fazer confissões diárias, todos os dias. Confissões da palavra de Deus. Mas sabe, queridos, a nossa fé, ela não vai crescer. Ela vai ficar estagnada se você não conhecer a palavra. Esse eu falei, esse é um obstáculo número 1 do crescimento da sua fé. O não conhecimento, a não prática. E você só pratica aquilo que você conhece. Você compreende isso? Você não pode dirigir um carro se você não conhece o carro. Se você não aprendeu a dirigir aquele carro, não é verdade? Você só pratica a direção, você entra dentro, lá liga o motor e sai com ele. Se você sabe que você sabe dirigir, você tem a carteira. Amém? Para isso. E eu vou dizer para vocês, nós já temos a carteira. O Espírito Santo de Deus, ele é selo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, nós recebemos o selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus no dia que aceitamos Jesus. É a nossa carteira. Estamos habilitados a guiar a nossa vida. Mas nós precisamos conhecer esse carro, vamos dizer assim. Nós precisamos conhecer. Amém, queridos? Eu queria nessa noite convidar você a fazer algumas declarações de fé comigo. E eu gostaria que você, antes de fazer essas declarações de fé, eu gostaria que você trouxesse à sua memória coisas que você precisa melhorar na tua confissão. Que você possa pensar, o que eu estou fazendo de errado? Que eu não estou usufruindo desses benefícios de ser filho de Deus. E que você medite nisso e você pensa, agora eu descobri, eu vou crescer, eu vou avançar em fé. Eu sei que você pode, eu sei que você tem algo que você precisa avançar. Eu sei que nesse momento, enquanto eu falava sobre os pilares para o crescimento da fé, eu tenho certeza que muitos de vocês, subiu de dentro de vocês algo. Agora eu entendi por que não está funcionando comigo. Eu tenho certeza. Agora eu sei por que eu não estava conseguindo receber de Deus as respostas das minhas orações. Eu falei sobre esses 4 pilares de fé, queridos, e eu quero citá-los para que você não esqueça. Você precisa compreender o que significa ser uma nova criatura. Você precisa compreender que você foi feito justiça de Deus. Você precisa compreender que você tem direitos e privilégios para usar o nome de Jesus. E você precisa compreender e agir com base na palavra de Deus e conservar firme a tua confissão de fé. Com esses 4, eu sei que chegou algo agora para você confessar em cima. Eu quero te convidar para você ficar em pé.